eu quero convidar você, abra a sua Bíblia comigo. Lucas 22, 7. Lucas 22, 7. Diz assim: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Então mandou Pedro e João, dizendo: vão, preparem a Páscoa para nós, para que todos possamos comer. E eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que venhamos prepará-la? E Jesus lhes disse: eis que quando vocês entrarem na cidade, encontrarão um homem levando um cântaro de água. Sigam ele até a sua casa, aquele lugar que ele entrar. E digam ao pai da família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Vão até aquele lugar e façam todos os preparativos. Indo eles, acharam como Jesus lhe havia dito. Então prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os seus 12 apóstolos. E Jesus lhe disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais da Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, o partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o cálice do Novo Testamento, que é derramado, do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, muito mais do que reunirmos com a família, muito mais do que 3 dias para alguns de descanso, muito mais do que trocar presentes de chocolate, a Páscoa, ela representa a tua morte, muito mais do que isso, a tua ressurreição, o teu sacrifício que nos justificou, que nos remiu e nos redimiu de todo o pecado, de todo o erro. Foi através, ó Deus, da tua morte na cruz e da tua ressurreição, que nós hoje podemos nos apresentar diante do Senhor, levantar as nossas mãos e dizer: ele venceu, ele triunfou sobre tudo e sobre todos. O inferno e a morte foram derrotados pelo Senhor. Sim, o teu sacrifício nos trouxe paz, libertação, cura e restauração. Que não venhamos ter isso apenas como um discurso, que não venhamos ter isso apenas, Senhor, como um sermão, mas que possamos entender o que de fato a Páscoa representa e possamos viver os benefícios que o teu sacrifício na cruz do Calvário trouxe para cada um de nós. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. E aquele que concorda, diga amém. Obrigado, Roberto. Que lindo ver essa igreja lotada nesse domingo de Páscoa, noite fria, de feriado, onde muitos viajam, né, José? Se alguns ficam com preguiça até de sair de casa depois de comer tanto no domingo de Páscoa. Quem comeu muito aí, levanta a mão, quero ver. Tem alguns corajosos que contam, né? 90% comeu mais do que deveria. Mas poucos levantam a mão, né, Davi? Ainda bem que o Davi, ele é muito verdadeiro. Não estou dizendo que os outros não são, mas ele é corajoso. O tempo foi passando. E a Páscoa, ela foi perdendo o seu sentido, Ricardo. Na cultura dos ovos da Páscoa, quando começou, alguns diziam que aquele ovo vazio representava o túmulo de Cristo, e ele já não estava mais. Não sei como conseguiram comparar um ovo de Páscoa com um túmulo. Mas de início, esse era o objetivo. Só que o tempo foi passando. E os valores começaram a ser mudados, a mensagem começou a ser mudada. Com a compreensão do que a Páscoa representava, assim como o Natal e outros momentos que nós celebramos a vida de Cristo, começou a ser deturpado. E as pessoas já não param mais para entender.
Como eu falei, Paulo, a Páscoa ela é muito mais antiga do que Jesus. A Páscoa ela começa há mais de 3.500 anos atrás, quando o povo de Israel, Márcio, você está aqui, eu estava te procurando. E desculpa eu falar do teu testemunho assim tão abertamente, né? Me perdoe. Não pedi nem autorização, né? Desculpa. E quando o povo de Israel, Mário, estavam escravos no Egito, e Êxodo 3:8, a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor deles e prometeu a eles que traria a libertação do seu cativeiro e os levaria a uma terra boa e ampla. Então Deus instituiu através de Moisés que sim, eles deveriam celebrar antes de sair do Egito a Páscoa, que é o Pachá, a celebração da passagem, a saída da escravidão, a saída do lugar de opressão. E sim, a condução de Deus a eles a um lugar de transformação, um lugar de paz, um lugar de graça. E depois de 1.500 anos mais ou menos, Jesus ele então decide entregar a sua vida. Foi ele que decidiu e não foi ninguém que tirou a sua vida. Ele decide entregar a sua vida por cada um de nós. E agora ele vai começar um novo ciclo de libertação. Mas não era, pastor Éric, apenas uma libertação física, como o povo judeu estava saindo do Egito. Não era apenas uma libertação da tirania de um homem como o faraó. Não era apenas a libertação de um tempo de opressão e angústia, onde eles não escolhiam o que comer, não escolhiam o que vestir. Mas agora eles estavam sendo levados, ou nós juntos, estavam sendo levados a uma libertação plena e completa, Alexandre, que é a libertação do pecado, a escravidão do inferno, onde Satanás ele não tinha mais poder sobre o homem. Pastor, que poder é este que o diabo tinha sobre o homem? O poder que ele tinha quando ele derrotou Adão lá no Éden. Adão tinha autoridade sobre a terra, ele tinha um domínio sobre a terra, e ele perde essa autoridade, ele perde esse domínio, Felipe. E agora o homem ele tem que se submeter ao diabo. O homem perde a conexão com Deus, ele não tem mais um relacionamento íntimo com Deus. O seu espírito agora, Alain, é adormecido, e Deus não tinha mais como se conectar ao homem, porque o homem escolheu pecar. E todos que vieram a partir de Adão, eles têm o seu espírito adormecido. Então Jesus, quando ele vem a esta terra, o propósito dele foi resgatar exatamente esta autoridade perdida. O mundo jaz no maligno até Jesus. Quando Jesus veio, Satanás ele perdeu todo o seu trunfo e toda a sua autoridade. Quem entende isso, diga amém. Ele nos trouxe libertação. É por isso que Nicodemos, quando ele chega até Jesus e ele está interessado em saber quem de fato Jesus era, e ele começa o diálogo com Jesus à noite, eu fico imaginando a cena. O grande Nicodemos, um dos príncipes dos fariseus, esperando anoitecer. Se ele fosse talvez ansioso como alguns que aqui estão, talvez ele já estava até roendo as unhas, esperando o sol se pôr. Talvez o pôr do sol já deixava o horizonte alaranjado. Aquelas casas brancas de pedra já estavam se apagando naquela escuridão. Nicodemos via o movimento talvez das pessoas passando na rua do seu quarto mais alto, e ele estava apenas aguardando que todos saíssem para que ele pudesse ir ter com aquele jovem nazareno. E os seus colegas fariseus não o reconheciam, mas ele via que tinha algo diferente. João fala muito bem no capítulo 3 do seu evangelho. E durante a noite Nicodemos foi ter com Jesus. E ele começa então a bajular de Jesus, dizendo: eu imagino, eu sei, não eu imagino, mas eu sei que o Senhor é poderoso pelo que faz. E a Bíblia diz que Jesus lhe responde algo que ele não pergunta. Não pergunta fisicamente, não pergunta com os seus lábios, mas a pergunta está no seu interior. Então Jesus olha para ele, Edna, e diz: na verdade eu te digo, que ninguém vai ver o reino dos céus. Ele está falando do governo de Deus, ter a experiência de ser governado por Deus, como Adão era no seu espírito. Ele disse: se esse não nascer de novo. Ali Jesus estava falando exatamente qual era o seu propósito quando veio a esta terra. Ele estava declarando que o propósito dele quando veio a esta terra não era apenas passar pela terra, conhecer as nossas dores, ter a experiência que nós homens tivemos, mas sim o propósito dele era resgatar aquilo que o homem perdeu, era libertar das garras do inferno. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nicodemos fica um pouco sem entender,
um homem já velho, um fariseu, um grande estudioso da lei, doutor da lei. Mas Jesus, ele declara exatamente qual era o seu propósito indo a esta. Agora eu imagino um pouco antes, e a minha mente hoje ela estava muito frutífera nas minhas imaginações. São apenas conjecturas. Eu fico imaginando quando Deus Pai o chama para uma reunião extraordinária. Eu fico imaginando quando Deus o chama e diz: filho, vamos para a sala da conversa. Eu já começo a imaginar aquela sala ampla, linda, né? Aquela mesa enorme. E ali, na minha imaginação, é só uma conjectura, não está na Bíblia, se encontram os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez os príncipes angelicais estão ali naquele ambiente os servindo. Então o Pai toca na sua mesa digital, que é muito melhor do que a Apple, Natan, tenho certeza. Pastor, você acha que no céu tem tecnologia? Já falei para vocês. Aqui na terra nós temos uma sombra turva do que tem no céu. Lá é muito melhor do que aqui. Posso ouvir um amém? Lá o iPad está muito mais avançado, viu, Alan? Eu fico imaginando na minha mente Deus tocando naquela mesa, e quando ele toca na mesa, liga um painel de LED com uma definição muito maior e muito mais poderosa do que esta. Então o pai começa a mostrar para o filho o seu plano. Ele diz: chegou a hora. Chegou a hora de resgatarmos. Chegou a hora de trazer os nossos filhos de volta para casa. E o filho, sem titubear, ele diz: eis-me aqui, pai. Vou cumprir o meu propósito. E eu fico imaginando, e hoje à tarde eu tenho vontade até de escrever um livro sobre isso, de tanta coisa que eu imaginei. E eu fiquei imaginando Deus colocando naquela tela, então, qual seria o seu plano. E Deus diz: a primeira coisa que vai acontecer, meu filho, é que você vai nascer como homem. Na verdade, não como homem, mas como um bebê. E você vai abrir mão da sua posição de glória, e você vai entrar neste ventre. Então aparece na tela a foto de Maria e toda a sua ficha corrida. Quem era, onde nasceu, quem eram seus pais, o que ela fazia, por que ela foi escolhida, por que chamada de agraciada. Quem está viajando comigo, diga amém. Você consegue viajar? Viaja com o pregador um pouquinho hoje, por favor. Pastor, está na Bíblia? Não, só está na minha mente. Mas você vai ver que tem nexo. E Jesus talvez olha para aquele ventre e diz: eu ali? E o pai fala: são 9 meses. 9 meses. E depois que nascer, algumas coisas acontecerão. Até pelo seu nascimento. Não será num lugar de muita glória, de muita pompa. Será numa estrebaria. E quando aparece o bercinho, uma manjedoura, ele poderia ter desistido. Ele não desistiu. Sabe por que ele não desistiu? Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. E eu fico imaginando as cenas continuarem. O seu crescimento, a cidade que ele moraria, quem seria o seu pai. E quando foi apresentado agora a ficha corrida de José, se fosse talvez um de nós na posição que ele estava, dizer assim: mas um carpinteiro não dava para ser pelo menos um religioso? Quem sabe um pouco mais perto de Jerusalém, Nazaré, um pouco longe. Mas ele não reclamou. Não sei se você sabe, mas Jesus, quando ele cresceu, para alguns judeus ele era tido como um bastardo. Porque na visão de muitos, ele não veio do casamento, porque Maria só estava prometida a José e ela já estava grávida. Então é provável que sim, ele recebeu muito bullying, muita rejeição. Provavelmente muita gente olhou para ele com sua cara amarrada, os olhos talvez eram de reprovação. E tudo isso com certeza foi mostrado antes. E eu tenho certeza absoluta, assim como o pai deu aos anjos, o filho também sempre teve o livre-arbítrio, Rafael, para dizer: não, não dá para mim. Mas a Bíblia diz que ele não desistiu. Sabe por quê? Porque ele te amou primeiro. Começa uma outra fase. E eu fico imaginando o pai apresentando o seu ministério. Quem seriam os 12? Eu fico imaginando Deus apresentando a ficha de Pedro, dizendo: esse vai ser o primeiro. Brigão, encrenqueiro, cheio de confusão, sanguíneo. E você vai deixar o seu legado para ele. Fica imaginando Jesus apresentando Tomé, falando: esse vai duvidar de tudo que você falar, inclusive depois que você ressuscitar. Vai apresentar o Zelote, um guerreiro. Não sei se você conhece a história dos Zelotes, mas eles eram o Hezbollah judeu, eram terroristas.
E ele diz: esse guerreiro com a espada na cintura vai caminhar com. E antes de encerrar o relatório, ele falou: tem mais um. Aquele que vai te trair. E será com um beijo no rosto. E pelo valor de 30 moedas. E a última parte começa a ser apresentada, Jonas. Ele diz: para que tudo possa ser consumado, será através de uma cruz. Seu sangue precisará ser derramado. Você precisará passar por humilhações, rejeições. Eles vão escolher você para morrer. E escolher um bandido chamado Barrabás para continuar vivo. Mas o pai diz: tudo isso é necessário para que o plano. Se fosse qualquer um de nós, com certeza falaríamos: será que dá para pensar um pouco? Mas ele não titubeou, Lorival, em nenhum momento. E ele te amou. Quando o plano foi colocado em prática, Jesus, ele não se posicionou apenas na cruz. Ele não se entregou apenas à morte. Mas a partir do momento em que ele cumpriu o seu plano, ele trilhou o caminho que vai para o inferno. Em cada milímetro deste caminho, Jesus colocou uma placa dizendo: perigo, morte eterna. Na próxima estava escrito: não entre, este lugar não é para você. E quando ele chegou bem próximo do inferno, ele diz: aqui ninguém vai passar, se não for por cima do meu cadáver. E sabe o que está acontecendo? Muitos ainda têm escolhido passar por este lugar, inclusive pelo seu cadáver. Quem está me entendendo? Diga amém. Não pelo seu cadáver, porque depois de 3 dias ele ressuscitou. Você dá uma glória a Deus por isso? E por que Jesus fez tudo isso? Porque ele, de novo, porque ele me amou primeiro. Tudo o que ele fez foi preferir morrer por você do que viver sem você a eternidade. Abra a tua Bíblia em João 3, capítulo 3, versículo 15. Você conhece muito bem o verso 16, mas eu quero ler desde o verso 15. Avalia comigo. O que de fato nós muitas vezes não conseguimos compreender, que representa a Páscoa, que representa a morte e a ressurreição de Jesus. Não é apenas um conto, não é apenas páginas de um livro, não é apenas cenas de um filme, mas esta foi a realidade eterna que ecoa até os dias de hoje, Alexandre, para que nós possamos sim sermos transformados, libertos, resgatados. Os nossos olhos, a nossa mente não conseguem, os nossos ouvidos compreender o que de fato foi o sacrifício de Cristo, mas tudo isso foi baseado no amor de Deus em trazer de volta aquele que se perdeu. O Evangelho de Cristo, segundo João escreveu no capítulo 3, verso 15, diz assim: para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo todo. Ele amou. Diga: ele amou. Diga: ele amou. Nós não conseguimos entender o amor de Deus porque nós não conseguimos muitas vezes oferecer a mão amiga para uma pessoa que passa uma necessidade. Nós não conseguimos parar o carro para ajudar alguém que passa fome. Nós não conseguimos dar suporte para alguém que às vezes está com o pneu furado na chuva. Se nós não conseguimos amar as pessoas, dificilmente vamos conseguir entender o amor de Deus. Eu ouvi um rapaz alguns dias falando, ele é pastor de uma grande igreja, um pastor de jovens de uma grande igreja, e ele falou que pegou um moletom de marca, que vale hoje no mercado uns R$600, que ele ganhou de presente de alguém que veio da América. E ele pegou aquele moletom, diante de um público de 300 jovens, e ele falou: quem gostaria desse moletom aqui? E uma mão levantou e falou: eu. O outro falou: eu. O outro levantou: eu. E alguns já vieram correndo para frente. Ele falou: não, senta. Eu quero saber quem gostaria desse moletom de presente. Muitas mãos se levantaram. Ele falou: bom, gente, é muita gente querendo o mesmo moletom. Por gentileza, alguém me dá uma tesoura. E lhe entregaram uma tesoura dessas de costureira. E ele falou: já que eu não posso dar o moletom só para um, sem deixar os outros tristes, e eu amo tanto vocês, então eu vou dividir. Não. Ele falou: eu vou dividir. E a galera falou: não. E ele pegou o moletom e falou: segura de um lado. Alguém puxou e ele pegou aquela tesoura. Sempre tem aquele que gosta da briga, né? Já vamos briga, né? Já queria ver o pau torar.
Mas muitos falaram, não, não. E ele começou a cortar aquele moletom. E algumas pessoas, não, não acredito que você fez isso. O moletom ainda tinha a etiqueta de nova. E as pessoas ficaram indignadas. Talvez alguns até derramaram lágrimas, falando, eu queria esse moletom, por que você rasgou? Ele falou, vocês conseguem chorar por causa de uma blusa de moletom, mas vocês não conseguem chorar pelo sacrifício. As pessoas se importam com uma roupa, mas elas não se importam. Sabe por quê? Porque nós não entendemos. Amor. João diz, porque Deus amou tal, Deus entregou, deu Ele deu o que ele mais. E Anderson, o próprio se entregou. E ele também, ele diz, para que todo aquele que crê não tenha vida, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, mas para que você. Tudo, Everson, que nós encontramos quando fala de Páscoa, é através do amor. O que de fato representa a Páscoa? Anota lá se você estiver anotando, se você estiver, é uma ótima hora para você começar. A primeira coisa que eu entendo, que a Páscoa ela gera para nós, como benefício, é que a Páscoa ela trouxe a conexão de Deus para com a humanidade. Como eu falei, já vi. Quando Adão pecou, o seu espírito adormeceu, e quem passa pelo start sabe isso, fora salteado, porque eu repito tanto nas nossas escolas. Quando o homem pecou, Adão pecou, ele comeu do fruto, entregue pela mulher, já sendo prevenido por Deus, que se desse fruto comesse, certamente morreria, e a palavra morte do grego representa desconexão, ou seja, ele não entendeu que ele seria desconectado do pai Samuel. Ao momento que ele comeu, o seu espírito adormeceu, rompeu a conexão. Deus agora não se conecta, Deus agora não tem mais a intimidade. Tudo que o homem tinha com Deus, Fagundes, ali foi apagado. O espírito do homem agora estava morto, o espírito do homem agora estava separado de Deus. Daquele instante em diante, o homem precisava de algo para lhe conectar a Deus, e era pouco tempo. O sangue de um inocente tinha que ser derramado, pelo menos uma vez por ano, para que seus pecados fossem apagados, ou pelo menos cobertos, não apagados, porque Jesus é o único que apagou. Seus pecados fossem cobertos. Isso começa lá em Gênesis capítulo 3, quando a Bíblia diz que Deus ele faz túnicas de pele de animais, ou seja, um animal tem que morrer para que o homem e a mulher tivessem agora a sua vergonha sendo coberta, escondida. E desde então, apenas o homem poderia chegar um pouco mais próximo de Deus, quando o sangue de um inocente era derramado e o mundo espiritual divino se conectava através da misericórdia de Deus na vida do homem. E assim, foram séculos. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, um véu separava o acesso. Apenas uma pessoa entrava num período para acessar esta intimidade com Deus, toda a nação. Apenas o sacerdote. E o homem, ele fica assim. Sabe, Luiz, o que eu e você temos? Moisés daria para viver. Sabe o que nós temos? Elias com certeza entregaria a sua própria vida para tu. Sabe o acesso que nós temos com Deus hoje, a intimidade cair. Qualquer um dos profetas, qualquer um dos grandes homens e mulheres de Deus que encontramos na Bíblia dariam. Moisés talvez foi aquele que tentou chegar um pouco mais perto de Deus. Deus falou, vou passar pela só pela fenda da rocha. E o rosto dele já brilhou. Pastor, o que é isso? Diz assim, ele habita aqui. Para estes homens ele vinha de vez em quando. Passava. E o homem estava totalmente conectado. Diga comigo, o homem estava longe.
Para que no Velho Testamento o homem pudesse ter conexão com Deus, ele precisava de um anjo que aparecesse para ele, como apareceu para Gideão, como apareceu para Balaão, como apareceu para Abraão. Ou ele precisava de um profeta, de um homem usado por Deus, como Samuel, Elias, Isaías, Amós e grandes homens que foram instrumentos de Deus. Mas a partir do momento em que Jesus se entregou na cruz do Calvário, não precisa mais de anjo para trazer recado, não precisa mais de profeta, e eu respeito o ministério profético, amo o ministério profético, mas nada disso precisou mais. Por quê? Porque a cruz abriu a porta da conexão eterna comigo, e você é lá com o Senhor. Você dá uma glória a Deus por isso? Agora a minha pergunta é: de que adianta, Herbert, ele gerar esta conexão se muitos não a usam? O espírito do homem que estava adormecido, apagado, quando Jesus morreu na cruz. É por isso que voltamos lá na história de Nicodemos. Aquele que talvez estava roendo as unhas, esperando anoitecer, para que ele pudesse ir pelas sombras, encontrar com Jesus um capuz na cabeça. Quando ele entra, talvez os discípulos de Jesus naquela casa simples olhem e falam: ih, o que aconteceu? Eu fico imaginando o Nicodemos entrando, dando os primeiros passos. Aqueles homens, né, que não eram muito, talvez, educados, não eram assim muito polidos no seu convívio. Naquele exato momento, todos falando alto, se calam. Um olha para o outro. E Jesus diz para ele: dá calma. Já fica imaginando Pedro, talvez já querendo colocar a mão na espada aí para cima de Nicodemos. Jesus fala: calma. Jesus estende as mãos e fala. E quando Nicodemos ouve a resposta de Jesus: na verdade, é aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus, o governo. Eu já ensinei isso para vocês. Quando fala de governo, de reino, nós vamos encontrar 3 tipos de reino: reino de Deus, o governo de Deus, a sua vida através do Santo Deus habitando em nós. Dá um amém por isso? Fala de reino dos céus, fala da eternidade, orar nas mansões celestiais que ele foi preparar. Quem está entendendo, diga amém. Quando fala reino de Cristo, é o reino milenar, o ano, o governo de Cristo aqui na terra, depois dela restaurada, e a igreja governará com ele, e a noiva estará ao lado do seu. Nicodemos não entende nada. Passo, ela representa. A minha pergunta é: valorizamos, queremos ver esta conexão com Ele? Quantos valorizamos essa conexão? Quantos nos dispomos a ter o nosso ouvido aguçado para aquilo que Deus fala? Eu já falei aqui para vocês tantas vezes, eu acho o ministério profético maravilhoso. Eu acho lindo quando algumas pessoas querem ter experiências com anjos. Mas entenda, Deus precisava usar os anjos e os profetas porque o homem estava desconectado. Hoje Deus pode falar intimamente comigo e com você. Você dá um glória a Deus por isso? Mas nós temos usado essa conexão. Do que adianta, Daniel, nós temos a melhor internet do mundo, temos o melhor computador do mundo, temos o melhor modem, se nós não fazemos uso? Do que adianta você ter a melhor ferramenta de comunicação que o mundo pode ver, se estamos tão ocupados fazendo tantas coisas, que não conseguimos, Alanes, prestar atenção naquilo que Deus quer fazer conosco? Trazer direção para nós, conduzir as nossas vidas. A Páscoa é muito mais do que apenas... Aliás, o coelho nem faz parte dela. É muito mais do que apenas um almoço de domingo em família, do que apenas 3 dias de descanso. A Páscoa, ela representa a conexão do homem restaurada. O que a cruz de Cristo nos trouxe? O que a Páscoa cristã representa? Ela também nos trouxe salvação. Como eu falei, Jesus poderia ter desistido de nós em qualquer momento. Ele poderia ter dado, Dani, as costas para todo aquele plano e dizer: não, nesse ventre não. Nessa cidade, nem pensar. O quê? Manjedoura? Nazaré? Um carpinteiro? Nessa condição? E a cruz? Não, Pai. Mas Jesus, ele carioca, ele não rejeitou nada disso. Porque ele nos amou. Além da reconexão do homem, Amanda, com Deus, a Páscoa, ela também nos trouxe salvação.
Jesus, ele se fez cordeiro. O seu sangue foi derramado, agora não apenas para cobrir o pecado do homem, mas para apagar o pecado do mundo. É por isso que João, no seu evangelho, no capítulo 1, verso 12, diz assim: todos os que creram nele e o receberam foram feitos filhos de Deus. Olha para quem está ao seu lado, se ele é da sua família, e diz assim: antes de Jesus, você só era criatura. Olha para mim, essa é a grande confusão que às vezes as pessoas fazem, Flávio. Elas acreditam que simplesmente saber que Jesus morreu na cruz do Calvário, achar que de vez em quando elas vão, fazem um sinal da cruz, elas se tornaram filhos de Deus. Já vi, infelizmente, a ignorância de alguns acreditarem que quando ele nasce filho de Deus. Não, você nasce criatura de Deus, porque Adão roubou a sua filiação, quando ele pecou e se desconectou de Deus. Ele tirou a minha e a sua oportunidade de sermos filhos de Deus, quando ele rejeitou a paternidade de Deus, quando ele aceitou o pecado, quando ele sucumbiu à tentação. Sim, ele não se tornou, ele não se permitiu mais todos os que vieram dele serem filhos de Deus. Quem está me entendendo? Diga amém. Agora, para termos a paternidade de Deus, nós precisamos escolhê-la, e vem através, Luiz, de Cristo. Todos os que creram nele e o receberam. Abra a tua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Põe na tela, por favor. O problema é que nós queremos ser muitas vezes politicamente corretos, Edson. O que é ser politicamente correto, pastor? Nós, para não deixarmos as pessoas desconfortáveis, nós queremos colocar todo mundo no mesmo nível, falando: não, todos somos filhos. Não somos. A Bíblia diz que não. Diz assim: mas todos quantos deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creram em seu. Se a pessoa não creu e não recebeu isso. A certidão de nascimento não foi a mim. Quando uma pessoa ela recebe Jesus como Salvador num apelo, sua mão é levantada, naquele exato momento, os mega powers computadores dos céus, eles são ativados instantaneamente. Uma certidão de nascimento espiritual é gerada. 10 dias, mês de abril, às 19 horas, João da Silva nasceu. Paternidade, Deus, a fé, o todo Deus. Eu tenho pai. Agora, como fomos gerados? Através do sacrifício. Ele poderia ter aberto. Por amor, ele amou primeiro, por amor. Declara isso, igreja, quero ouvir a sua voz. Por amor. E a canção diz: ele foi ferido, ele se entregou, simplesmente para revelar o seu. Terceiro benefício que a Páscoa cristã nos trouxe, a morte e a ressurreição de Cristo, é que ela nos trouxe comunhão. Para alguns eu acho maravilhoso como Jesus ele apresenta a Páscoa aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Quando ele reúne com os seus discípulos. Tiago, a cultura da Páscoa, ela era, na verdade, uma celebração em família. E Jesus ali está revelando que a sua família não eram apenas a sua mãe e os seus irmãos, mas sim aqueles que estavam fazendo a vontade do Pai. É daquela verdade, ele declarou isso, né? Aqueles que estavam caminhando com ele, ele fez deles a sua família. Na cultura judaica, toda... Desculpa, gente. Desculpa. Na cultura judaica, todo judeu precisava celebrar a Páscoa em família. E a Páscoa, Rodrigo, ela seria celebrada numa mesa. Sim, porque a mesa ela representa a comunhão. Por isso que eu fiz questão. Hoje não é uma ceia, como normalmente nós fazemos, mas sim uma celebração da Páscoa, porque sentamos à mesa com o Pai. Quem está entendendo, diga amém. Então, o chefe da família, o pai, aquele que representava o patriarca daquela família, reunia toda a sua família em volta da mesa. E ele então abria
a celebração de fato, oficializava aquilo que estava acontecendo. Alguns elementos precisavam estar naquela mesa. Primeiro, os pães ázimos, pães sem fermento. Porque o fermento representa algo que perdeu a sua característica natural e agora ele tem uma aparência que não é a dele. O pão cresce, não é assim que de fato a massa seria, então ele tira a natureza daquele elemento. Tinha que ter também ervas amargas, um cordeiro assado e o suco do vinho. Depois que esses elementos estavam colocados à mesa, uma liturgia então começava a se desenvolver. 4 taças eram apresentadas e aquele chefe de família, ele iria levantar uma de cada dessas 4 taças, representando o papel do que a Páscoa de fato tinha como simbolismo na vida deles. Tudo isso em comunhão, a família toda tinha que estar sentada. E essa taça, o que é interessante, nos tempos de Covid ficamos, Vanessa, um pouco assustados. Porque essa taça ela tinha que passar por todos os membros da família bebendo da mesma taça. A pena era do mais novo, que era o... Não sei se não, talvez era só o restinho. Ou o restinho estava com muita baba. É ou não é? Já ficou imaginando já, né? Os caçulas sempre sofrem, eu sei. Os mais velhos sempre são os mais amados. Ah, glória a Deus, né? Eu me senti agora pior ainda. A cara da dona Helenina me olhando com a cara tipo, não é verdade. É verdade, a senhora só não assume. A primeira taça era a taça da santificação. Então aquele chefe de família levantava a mesa, a primeira taça. Todos estavam prestando atenção em comunhão, lado a lado, idade. E ele explicava rapidamente o que era a taça da santificação. Depois que ele apresentava esta taça, falava do que era o santificar-se. Ele passava e, como eu falei, cada membro da família tomava um gole daquela primeira taça. Depois que ele levantava a primeira taça, eles então cantavam. Eles comiam do cordeiro assado. Muito bem preparado. Já deu até uma saliva. Deu ou não deu? Cordeirinho nessa hora. Aleluia. O cordeiro e as ervas eram servidos, eles jantavam. E logo na sequência, aquele homem levantava a segunda taça. A taça da explanação. Quando ele levantava a segunda taça, alcança para mim, pastor Dodô, ou Cláudio, aqui a segunda taça. Quando ele levantava a segunda taça, o objetivo dele era lembrar o que o povo judeu sofreu no Egito. As dores, as rejeições, o quanto eles foram maltratados. E a família toda reunida ouviu. Então ele ou alguém da mesa poderia explanar essa história, e sempre se escolhia aquele que fosse bom para contar história. Ele não poderia ser muito tímido, falar muito baixo. Ele não poderia ser fraco em detalhes, ele precisava trabalhar muito os detalhes. Em algumas famílias, quando isso acontecia, eles muitas vezes choravam. Eles choravam e se emocionavam por tudo aquilo que os seus antepassados sofreram no Egito. Depois que eles bebiam todos da taça após a explanação, então agora apresentava-se o pão. O pão era partido, por isso Jesus ele toma o pão e tem uma sequência, o pão e a última taça. Jesus ele, não sei se aconteceram as 4, mas fala o texto apenas da última taça. Então o pão é partido por todos eles. E este pão representava o pão da aflição, o pão das dores, o pão que os egípcios levaram o povo de Israel. Mais uma vez eles se emocionavam. Mais uma vez. E para finalizar então aquela celebração, a última taça ela era levantada. Chamava-se a taça de ação, a taça da gratidão. E essa taça agora, todos se levantavam, felizes. Porque de fato a escravidão, a libertação chegou. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então bebiam todos da taça, celebravam, se abraçavam, beijavam. Declaravam o seu cuidado um para com o outro. E se alguém tivesse algum problema com algum familiar, naquele momento,
ele deveria liberar perdão, pedir perdão, deveriam trazer reconciliação. O coração dos pais aos filhos deveriam, naquele momento, se derramar um diante do outro, porque agora sim, eles estavam se alegrando, por quê? Porque Deus nos trouxe transformação e vitória. Dá mais um glória a Deus por isso. A minha pergunta é, a nossa comunhão passa? Hoje, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a Páscoa, eu fiquei imaginando, Joelma, quanto passaram essa Páscoa sem ligar para aquele irmão que você já não conversa há 6 meses por um problema, ou simplesmente por uma imagem. Quantos não conseguiram pedir perdão por um erro que cometeram com o filho, com o pai, com alguém da sua? Quantos nem à mesa quiseram sentar? Muito menos comunhão quiseram. Quando Jesus veio na Calvário, Ele reuniu a sua família para esta unidade. Eu e você. Eu e você. Na família. No entanto que Paulo, ele institui a ceia do Senhor a partir deste momento. E todos os cultos da igreja primitiva eram celebrados a ceia do Senhor. O comer do pão, o partir do pão, o beber do cálice, representando o corpo e o sangue de Cristo derramado e partido pelos nossos pecados. E eles faziam isso à mesa, por quê? Para lembrar da comunhão. Agora, quantos de nós, além de não termos comunhão dentro de casa, às vezes não temos comunhão nem dentro da igreja? Tem gente chegar na igreja e ver que o lugar só é perto daquele que ele está com um problema e fala, não, vou embora. Torce o nariz. Eu fico imaginando, se você tem problema com alguém dentro da igreja, como é que vai ser dentro do céu? Já parou para pensar? Eu fico imaginando o anjo, quando alguns chegarem, ele abrindo a lista dos desafetos, falando assim, confirmando quais são os nomes que você tem problema mesmo, para eu colocar a tua casa um pouco longe. Consegue imaginar isso? Não, vai os dois para o inferno mesmo. O anjo falou, não tem lugar para você aqui. Até porque o próprio Jesus disse, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, nem a tua oferta é aceita. Ele diz, deixa a tua oferta de lado, vai lá e conserta com. Diga a morte de Cristo. Diga representa a comunhão. E o último ponto, eu preciso encerrar. A Páscoa cristã, ela representa aquilo que eu li para vocês, Isaías 50. Nossa libertação é a nossa fé. Ele levou todas as. Ele levou sobre todas as nossas. Pastor, o que eu preciso? O que você precisa não é apenas aceitar o que é. Coloque-se de pé.